Bom dia, pessoal, tudo bem? Márcio, Rondinelli, estamos de volta aqui. Ontem a gente fez a nossa aula sobre previdência privada, mas aí o pessoal que estava na aula sabe que teve aquele bug lá no YouTube, né? O YouTube em geral deu uma travada bem no final da live. E a gente resolveu fazer uma outra aula agora, aqui ao vivo, e mais compacta, né? Uma aula mais passo a passo, mais compacta e com mais informações ali a respeito do final que a gente falou, tá bom? Então, quem está aí online, aproveite aí a nossa aula de previdência privada. O Rondinelli vai passar aí, vou apresentar para vocês o Rondinelli, especialista em previdência privada e criador do método, como é que é o nome do seu método, Rondinelli? O método IAP de previdência, né? IAP, Investimento, Aposentadoria e Planejamento Sucessório da Previdência Privada. Legal. Então, a gente vai fazer essa aula. A aula de hoje a gente vai mostrar aí as objeções, né, da previdência privada, os benefícios da previdência privada. Depois a gente vai explicar aí o que é o PGBL, VGBL, progressivo, regressivo, que muita gente tem dúvida, e isso é essencial para você definir sua previdência privada. E depois o Rondinelli vai mostrar algumas estratégias para vocês e também vai tirar dúvidas. Então, o pessoal que for tendo dúvida durante a aula, pode fazer no chat as perguntas, que durante a aula mesmo a gente vai responder. Pode ser, Rondinelli? Surgindo dúvida, a gente acaba um tema e a gente já tira as dúvidas do pessoal que está online aí, beleza? Beleza, show de bola. Então, Rondinelli, fica à vontade aí, se apresenta aí, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Beleza, vamos lá. Então, bom dia, Márcio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aí falando aí para o pessoal que te acompanha. Bom dia a todos aí. Uma live a gente não estava programada, né? Nós, como você acabou de dizer, nós tivemos aquele problema ontem geral do YouTube, mas foi até bom, porque ontem a live ficou bastante corrida, nós não tivemos praticamente tempo de responder as dúvidas. Então, nessa live aqui, eu li as dúvidas depois, eu vou explicando mais passo a passo, mais os detalhes, e à medida que eu for lembrando das dúvidas, durante a explicação, eu já vou sanando as dúvidas. E eu quero começar hoje aqui, Márcio, explicando para o pessoal os mitos da previdência privada, que basicamente são dois grandes mitos. Eu tenho certeza que você aí já ouviu dizer que a previdência privada tem muitas taxas, ou que a previdência privada não rende nada. Isso, Márcio, isso era uma verdade até uns 4 anos atrás, tá? Mas com a desregulamentação da legislação dos fundos, isso mudou. Agora nós temos a nova previdência privada. O que é a nova previdência privada? Vou colocar só PP de previdência privada, tá? O que é a nova... Rondinelli, eu sempre ouvi falar, antes de começar a investir na previdência privada, que além da previdência privada não dá lucro, ela também tinha taxa de carregamento, ela às vezes dava prejuízo, né? Sempre ouvi falar isso aí antes de conhecer a previdência privada. Eu acho que muita gente aí que vai assistir a nossa live também já ouviu falar nisso. Que a previdência privada não é boa, que qualquer outro investimento é melhor que a previdência privada. Isso aí era antigamente, né? Antes de ocorrer essa desregulamentação que você está falando aí, né? Exatamente, Márcio. Porque antes, como era muito restrito, a previdência privada basicamente ficava nos grandes bancos. E aí os grandes bancos aproveitavam, porque não tinha concorrência fora, então eles realmente cobravam muito nas taxas, tanto de carregamento de entrada quanto de saída, mas agora, com a nova previdência privada, com a entrada de novos fundos previdenciários, pode esquecer, é muito difícil você encontrar uma previdência privada que tem taxa de carregamento, taxa de administração, também redução com a entrada dos novos fundos, né? Administração reduzida. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o pessoal que está assistindo, a previdência privada de 4 anos para trás era uma, que por causa do momento ela não era lucrativa, ela estava a poder dos grandes bancos, era muito fechada a previdência privada, e hoje essa previdência privada ela é bem diferente, ela é muito mais interessante. Hoje vocês vão ver aqui que através da previdência privada a gente consegue investir em ações, consegue investir em fundos de investimento, consegue investir até em imóveis, né, em fundos de imóveis, através da previdência privada. E ela tem diversos benefícios que eu acho que o Rondinelli está enumerando aí para vocês, da nova previdência. É isso aí, Marcos. Então, essa nova previdência, apenas aqui para o pessoal ter ciência, o que aconteceu? Com essa desregulamentação da legislação, foram criados novos fundos previdenciários, sem taxa de carregamento para entrar, sem taxa para sair. As taxas
de administração, né, aquela para remunerar toda a estrutura do fundo previdenciário, reduziram significativamente, né, porque agora tem concorrência, vários fundos, novas opções de investimentos, porque com essa desregulamentação agora o gestor ele fica livre para investir da forma que ele quiser, né, não está 100% ainda igual aos fundos comuns, mas está caminhando para muito próximo. Mais um passo agora, bem recente agora, este ano agora a Previdência Privada foi liberada para investir até 40% no exterior. Então, Márcio, olha que grande vantagem. Olha, né? Só que legal. Que grande vantagem. Então, por meio da Previdência Privada, a gente tem que deixar claro que a Previdência Privada não é um título, igual você vai ali e contrata, por exemplo, um CDB no banco, um título público lá do Tesouro Direto. Não. A Previdência Privada, deixa eu até começar aqui, Márcio, explicando para o pessoal o que é a Previdência Privada. Isso é importante, Rony, a gente explicar mesmo, porque eu acredito que tem muita gente que ouve falar só o nome Previdência Privada, mas não tem ideia do que seja Previdência Privada. Então, explica aí para o pessoal mesmo o que é Previdência e as suas modalidades, porque, gente, quando você vai escolher um investimento, como investir no mercado de milhas ou qualquer outro mercado, você precisa saber muito bem no que você vai investir. Você precisa entender muito bem para fazer a coisa certa e ela ser lucrativa. Então, é importante, desde o início, ao investir numa Previdência Privada, você ter a noção que existem essas modalidades e saber qual é a modalidade certa para o seu perfil. Então, é isso aí que o Rondinelli vai falar para vocês. Exatamente, Márcio. Então, o que a gente tem que ter em mente da Previdência Privada? A primeira dúvida, assim, ó, que acontece, e acontece com bastante frequência, é que ela não tem relação nenhuma com o INSS. Então, por exemplo, aqueles benefícios do INSS, salário maternidade, auxílio doença, previdência privada não tem isso, tá? Não tem relação nenhuma. Nós vamos ver aqui que a previdência privada, ela é um investimento como o outro qualquer. Então, você faz o seu investimento, você resgata quando você quiser. E aí, a previdência privada, a única questão que ela tem semelhante com o INSS é que ela tem duas fases. Ela tem a fase de acumulação, que é essa fase inicial, né? Essa fase quando nós estamos investindo, e tem também a fase de benefícios, ou a fase de renda, que é quando você deseja parar de contribuir para você começar a receber renda. Aí é a fase de renda ou fase de benefícios. Aí ela vai servir para você como se fosse um complemento da aposentadoria, ou ao contrário, né? Às vezes o INSS que é o complemento da sua previdência privada. A gente gostaria, porque o INSS, a tendência dele é ser cada vez mais achatado, então você não pode confiar na previdência pública, o ideal é você ter a sua previdência complementar. E aí você deixa o INSS como um complemento para a sua fonte de renda. Eu gostaria que as pessoas começassem a inverter o pensamento, né? Normalmente nós pensamos, eu vou complementar a minha aposentadoria do INSS. Só que vai ser tão baixa daqui para frente que a gente, né, Márcio? A gente... Eu sempre costumo falar, né, pessoal, que, gente, do jeito que está indo a coisa, não dá para depender de aposentadoria do governo. Olha, eu vejo pelo meu pai, ô Rondinelli. O meu pai, quando se aposentou, tem uns 15 anos que meu pai se aposentou, ele se aposentou ganhando um salário muito bom. Ele trabalhava na Vale, né, do Rio Doce, tinha a previdência complementar dele muito bom, mas só cai. O poder de compra dessa aposentadoria só cai. Por isso é importante a gente conhecer outras fontes de renda, e a previdência privada é uma dessas outras fontes de renda que a gente tem, que vai segurar a nossa vida lá na aposentadoria, que vai aí trazer um benefício para a família, para quem tem filho, para quem tem família, é extremamente importante. E a previdência privada, Rondinelli, acho que você não comentou, você chegou a comentar que ela é muito parecida com qualquer outro investimento, só que ela é muito parecida e tem mais benefícios que qualquer outro investimento, porque tem restituição de imposto de renda, que já vira uma renda extra que a pessoa não tem, como se fosse um 14º salário. Ela tem também a questão de um resgate diferenciado em relação à alíquota do imposto de renda, dependendo do jeito que você vai, do modelo de previdência, né? Ela ainda tem também a possibilidade de troca de fundos, né? Ali entre um fundo e outro, sem taxas, né? Fazer ali a portabilidade de fundos. Então, o Rondinelli vai comentar isso aí um pouquinho mais para vocês. Isso, vamos. Aqui eu gostaria só de passar o contexto, né? Só para a gente desmistificar, para as pessoas de fato entenderem o que é a Previdência. E aí aqui, né, Márcio, como ele é um fundo de investimento, a Previdência, você resgata quando você quiser. Pode ser no curto prazo,
pode ser médio prazo e pode ser no longo prazo, né? É que normalmente a gente vê por aí as pessoas dizendo que previdência privada é somente para o longo prazo, né? Isso é um mito, Márcio. Nós temos as estratégias para curto prazo na previdência privada também. Então, nós já vimos que a previdência privada ela é um fundo de investimento. Então, agora, vamos ver os tipos de previdência, Márcio, de previdência privada? Tá? Mostra para o pessoal os tipos de previdência privada, porque é extremamente importante saber os tipos de previdência privada e também saber a tributação desses tipos para você escolher sua previdência no momento correto. Beleza. Então vamos ver os tipos e na sequência a gente já fala da tributação. E é importante, né, Márcio, deixar claro para o pessoal aqui que muitas decisões que você toma no momento do seu investimento, você não pode alterar depois, tá? Alguma coisinha ou outra você consegue alterar. Mas isso que eu vou passar aqui, você não consegue alterar. Então, você tem que definir antes de investir, para você não investir de forma errada, porque sim, se você investir de forma errada, aí você pode tomar um prejuízo. Mas não é que a previdência privada é ruim. Não, não, muito pelo contrário. Já na sequência, a gente vai ver os benefícios da previdência, ela é muito vantajosa. Só que se você fizer uma escolha de um tipo de previdência inadequada para o seu perfil, aí você corre o risco realmente de tomar um prejuízo. Então vamos lá. Previdência privada, nós temos basicamente dois tipos. Temos um tipo que é VGBL com V de vida, e o segundo tipo que é o PGBL. São bastante semelhantes, só com uma única grande diferença. O PGBL tem uma vantagem a mais que o VGBL. Já a gente fala sobre elas, tá? Então, qual é a diferença entre VGBL e PGBL? Funciona assim. Acho que eu vou começar primeiro pelo PGBL aqui. Funciona assim. O PGBL, ele tem uma vantagem que é a dedução da base de cálculo do imposto de renda. Deixa eu explicar. Imagina que você tem uma renda anual, né? Às vezes você trabalha, às vezes você é um empregado, e você tem uma renda de salário, enfim, qualquer tipo de renda ao longo do ano tributado pelo imposto de renda. Às vezes você já está recebendo esse salário de forma líquida, porque o seu empregador já está recolhendo esse imposto de renda para os cofres do governo, né? Então, o que o PGBL chega e fala? Olha só, se você tem uma renda tributada ao longo do ano, se você envia, observação, se você envia declaração do imposto de renda, aquela anual, no modelo completo, isso aqui é bem importante, tá? No modelo completo. E também, além de fazer essa declaração nesse modelo, você também é contribuinte do INSS ou do regime próprio dos servidores públicos, RPPS. Então, são duas condições: enviar a declaração no modelo completo, ser contribuinte do INSS ou do regime próprio. Aí você pode aproveitar esse benefício do PGBL. E aí aqui, já vou responder também, porque o que acontece? Os militares, né? Serve para os militares também, porque o militar ele tem uma contribuição um pouco diferenciada. Ele não contribui nem para o INSS, nem para o regime próprio. Mas ele pode aproveitar também, tá? Mas atenção, não é pelo simples fato de ser militar. Não, ele tem que enviar a declaração do imposto de renda do modelo completo também. E o outro detalhe também é dos aposentados. Porque o aposentado pelo INSS, ele não contribui com o INSS, mas não tem problema nenhum. Como ele já tem um vínculo com o INSS, ele já é aposentado, ele também pode aproveitar. Então, resumo, PGBL, então você tem a sua renda ao longo do ano. Se você envia a declaração do imposto de renda no modelo completo, e você também ou obedece a uma dessas regras aí, o que a legislação fala? Você pode fazer um investimento na previdência privada, então, do tipo PGBL, de até 12% da sua renda bruta tributável anual.
Essa renda é a soma de todas as rendas que você teve durante o ano. Então, se você teve renda com locação de aluguel, por exemplo, se você teve renda do seu trabalho, você prestou um serviço, você recebeu participação nos lucros, você vai somando toda a sua renda bruta tributável anual. Você não deduz ali os descontos que tem, tá? É a renda bruta. Mas não são todas as rendas. Por exemplo, o 13º não entra. Um terço. Ô, Rondinelli, só para exemplificar para o pessoal em termos numéricos, né? Eu faço aporte na Previdência já há uns 3 anos. Antes eu perdia essa possibilidade porque eu não conhecia também. E só esse ano eu faço aporte de aproximadamente R$47 mil por ano, que dá os 12% da base de cálculo ali da minha renda tributável, né? Que eu aporto até o limite máximo que eu posso para ter todo o benefício possível. E só esse ano eu tive cerca de R$11 mil de restituição de renda, de restituição do imposto de renda, referente ao que eu aportei ano passado. E ano que vem eu vou ter provavelmente esses 11 mil novamente, referente ao que eu estou aportando esse ano. Então, só de cara, isso aí dá cerca de 20% de lucro em cima do valor aportado da Previdência Privada. Só de cara, além dos benefícios que o fundo de aplicação que você escolheu ali, ele vai trazer para você ali no momento lá do resgate, né? Porque está rendendo dia a dia, mês a mês, está rendendo ali o fundo de previdência privada que você escolheu. E lá na frente, como o meu foco específico é para aposentadoria, para longo prazo, eu ainda vou ter quando eu for resgatar, como se fosse um salário extra que eu for ter na Previdência, eu já vou ter uma alíquota de imposto de renda em cima desse novo salário muito menor do que é no meu salário hoje, ou vai ser na minha aposentadoria futuramente. Então, assim, vocês têm que ficar atento a isso. Para quem tem família, para quem pensa em aposentadoria, para quem pensa em ter uma vida tranquila no futuro, tem que pensar na Previdência Privada, e nesse caso aí, o PGBL é uma grande potência para você ter essa renda aí extra, para você ter essa tranquilidade no futuro. Olha só, acho que você usou o termo correto, cara. O PGBL aqui, ele é uma potência. Vamos só fazer um exemplo aqui, para as pessoas entenderem o que você quis dizer com o termo potência. Olha só, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou utilizar o exemplo de uma pessoa que tem uma renda bruta tributável anual de R$100 mil, só para facilitar os cálculos, tá? Mas pode ser com menor renda também, desde que seja a declaração do imposto de renda no modelo completo. Então, vamos pegar aqui, uma pessoa, renda bruta tributável anual, né? Vamos supor que a pessoa tenha de R$100 mil. O PGBL limitado a 12%, né, dessa renda bruta tributável anual. Por isso que eu peguei 100 mil, que fica facinho da gente fazer as contas, né? Então, 100 mil vezes 12% vai dar quanto? R$12 mil. Então, o que você vai fazer, quem tem uma renda dessa, né? A pessoa que tem uma renda diferente vai fazendo a conta proporcional aí. Olha, eu tenho uma renda de 100 mil, então eu vou pegar R$12 mil ao longo do ano. Você pode fazer esses investimentos de uma única vez ou dividir esses 12 mil ao longo do ano, 10, todos os meses, fica a seu critério, tá? E aí, o que vai acontecer, então? Veja que a sua renda bruta tributável era de R$100 mil, mas o PGBL, ele vai deduzir a sua renda bruta tributável. Então, é o que eu chamo de nova renda bruta tributável. Por quê? Porque vai ser os seus R$100 mil menos os R$12 mil, que vai ser o quê? R$88 mil. Então, na realidade, você vai pagar imposto de renda somente sobre essa nova base de R$88 mil. Mas veja que, se você é daquele tipo de pessoa que já recebe o salário com imposto de renda retido na fonte, você já pagou o imposto de renda ao longo do ano sobre os R$100 mil. Então, você vai ter o direito à restituição do imposto de renda sobre esses R$12 mil. Agora, se você é daquele tipo de pessoa que paga o imposto de renda somente no ano seguinte na declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Você não pagou o imposto de renda ao longo do ano, mas você teria que pagar imposto de renda sobre R$100 mil, né? E aí não, e aí lá você já vai pagar somente sobre os R$88 mil, ou seja, você vai pagar menos imposto de renda. Então, serve para quem já pagou e serve para quem tem que pagar ainda. Então, olha que interessante. Qual que é, então, o valor dessa restituição
que você vai receber nesse exemplo dessa renda? Ora, funciona assim. A gente tem que pegar aquela tabelinha do imposto de renda da pessoa física, aquela que começa falando que até 22 mil reais é isento, depois de 22 mil, não me lembro de cabeça agora, mas acho que não me lembro de cabeça, mas aí ela vai subindo, né? Então, tipo assim, renda de 0 a 22 mil, isento, não paga imposto de renda. Depois, paga imposto de renda de 7,5% sobre uma faixa. Aumentou a renda, depois é 15%, depois é 22,5%, depois 27,5%, que é a alíquota máxima. E 27,5% chega em uma renda anual aproximadamente de 56 mil reais. Ou seja, qualquer valor que você receberá ao longo do ano acima de 56 mil reais é 27,5% de imposto de renda. Como de 88 mil para 100 mil está bem acima dos 56 mil, quanto que você pagou sobre imposto de renda ao longo do ano em cima desses 12 mil? Você pagou 27,5%. Então, como que você vai calcular a sua restituição? Ora, é 27,5% desse valor que você já tinha pago o imposto de renda, vezes, né, o valor do seu PGBL, os 12 mil. Isso aqui, então, é 27,5 vezes 12 mil, né? Vou colocar aqui, ó. 12 mil. Então, a sua restituição, ou a pagar no ano seguinte, se você tivesse a pagar, será de R$ 3.300. Isso aqui, Márcio, por ano. Por quê? Porque o PGBL, ele é um ciclo, ele é um loop, você pode fazer todos os anos. Então, todo ano, se você investir 12 mil, todos os anos seguintes, você restitui 3.300. E aí, né, Márcio, por que você, eu imagino, né, que você quis dizer assim, por que uma potência? Ora, porque, veja, no primeiro ano, você tirou do seu bolso 12 mil e teve 3.300 de volta. Então, lá na sua previdência privada, estão os 12 mil reais. No segundo ano, né, Márcio, que interessante, você não precisa tirar os 12 mil do bolso. Por quê? Porque você já tem 3.300 de restituição. Então, a partir do segundo ano para frente, você tira efetivamente do bolso R$ 8.700, só que lá na sua previdência privada vai quanto? Lá vai 12 mil reais todos os anos. Essa é a estratégia de reinvestir, né, a restituição, né? Então, você tem a opção de ou ter essa renda extra com a restituição do imposto de renda, ou você reinveste ela reduzindo o valor que você utiliza para reinvestir. Exatamente, Márcio, exatamente. Depois eu vou passar uma estratégia, né, de um pouco diferente aqui, para as pessoas entenderem o que dá para fazer também. Mas é bem isso, Márcio. E aí é importante deixar claro aqui, Márcio, porque olha só, né? Olha, eu recebi a restituição do imposto de renda que eu paguei. Só que lá no futuro, ou no resgate, né? Você pode resgatar quando você quiser. Ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ou às vezes você não precisa resgatar nunca. Lá no futuro você transforma, né, em benefícios. Não, eu não quero resgatar, eu quero ficar recebendo uma renda mensal. E mesmo lá na velhice, a previdência privada é excelente para planejamento sucessório. Então, tipo assim, pode ser que às vezes você não vai resgatar essa previdência privada sua nunca. E aí, então, o que acontece, né, Márcio? Como nós não pagamos imposto de renda, mas lá no futuro, essa aqui, ó, eu vou até destacar ela, Márcio. Essa diferença aqui é o que vai basicamente, né, essa dos 12%, e essa aqui do imposto de renda é o que vai diferenciar do PGBL, né? No futuro, o imposto de renda é sobre tudo. Então, por exemplo, você investiu 12 mil reais, e lá no futuro, se você for resgatar, estiver valendo 20 mil reais, você vai pagar imposto de renda sobre os 20 mil reais. Não é somente sobre o ganho, como nós estamos acostumados. No PGBL, não, é sobre tudo. Só que, né, Márcio, daqui a pouco, na hora que eu for falar da tributação, às vezes você pode estar pensando assim, né? Ora, eu estou recebendo essa grande restituição agora de 27,5%. Cara, é 27,5% de restituição, né? Márcio, vamos só comparar com a Selic para o pessoal ter uma noção, né? A Selic ao ano, se você deixar o seu dinheiro investido na Selic, na poupança, esses investimentos mais simples, é de 2% ao ano. Aqui você está tendo uma restituição de 27,5%, né, Márcio? Ou seja... Não, é simplesmente fantástico, né? Fantástico, é. Então, daqui a pouco, inclusive, né, Márcio, as pessoas perguntam, né? Tá, mas lá no futuro, vale a pena? Porque no futuro eu tenho que pagar sobre tudo? Eu vou te mostrar daqui a pouco que vale muito, muito a pena, tá?
Então, essa é a diferença. O VGBL não tem essa característica dos 12%. Então, para quem que é o VGBL? É para quem envia a declaração do IR no modelo simplificado. Para quem, Márcio? Ô, Márcio, para quem mais? Repete aí, por favor, que eu não ouvi. Então, o VGBL é para quem? Para quem entrega a declaração do imposto de renda no modelo simplificado. Para quem mais? Para quem quer investir a partir dos 12%, ou seja, para quem quer continuar aportando na previdência privada, por exemplo, você imagine só, no meu caso, eu aporto os 12%, mas se eu quiser ainda aportar mais, se eu quiser aportar para o meu filho, para minha esposa, ou para algum familiar, quiser ainda fazer uma nova previdência para os meus dependentes, o ideal é, acima dos 12%, você mudar a modalidade da previdência e ir para o VGBL. Explica aí por que tem que fazer essa mudança, Rondinelli. Exatamente, Márcio. É por essa característica que nós falamos, né? Porque o PGBL, lá no futuro, você paga impostos de renda sobre tudo, né? No VGBL, você paga... Deixa eu destacar aqui também. Então, o VGBL, você paga imposto de renda no futuro, no resgate ou na renda, somente sobre o ganho. Então, se você for investir mais de 12%, o que você tem que fazer? 12% no PGBL, porque aí você restitui o seu imposto de renda, e aí no futuro o imposto de renda é sobre tudo. Só que depois, acima dos 12%, você faz um VGBL. Por quê? Você não vai ter a restituição, mas lá no futuro o imposto de renda é somente sobre o ganho. Mas não se preocupem, porque é muito, muito interessante, mesmo pagando o imposto de renda lá na frente, sobretudo. E aqui também, o VGBL também é para quem é isento do imposto de renda. Às vezes a pessoa fica naquela faixa salarial da isenção do imposto de renda, né, ao longo do ano. Então, para essa pessoa, tem que ser o VGBL. Então, né, Márcio, basicamente seriam essas as diferenciações entre VGBL e PGBL. É muito simples. Pessoal, assim, agora eu quero passar... é extremamente importante, gente, que vocês entendam essa diferença, porque você definir um PGBL, um VGBL, definir se é progressivo ou regressivo, é muito importante para você iniciar na previdência privada, porque é aí que algumas pessoas, elas acabam tomando prejuízo na previdência privada e deixando de lucrar com a previdência. Porque vai de orientação, por exemplo, de um gerente de banco, o gerente orienta ela a escolher uma previdência errada, porque às vezes ela quer investir na previdência, mas para sacar no que vem. Aí ela vai lá e entra no PGBL regressivo. Aí tem a questão da alíquota do imposto de renda e toma prejuízo. Por quê? Porque investiu na modalidade errada de previdência privada. A previdência privada, desde o início, você tem que escolher a modalidade certa. O fundo não precisa ser o melhor fundo. O ideal é, óbvio, ser o melhor fundo, mas o fundo você consegue depois fazer uma portabilidade. Se você escolher um fundo e falar, esse fundo está muito devagar, eu quero um mais agressivo, você consegue fazer a portabilidade. Agora, a modalidade, aí você não vai conseguir. Então, Rondinelli, explica um pouquinho mais aí. Márcio, muito, muito bom, cara, essa observação que você fez, cara, muito bom. Porque assim, ó, se você escolher VGBL ou escolher PGBL, isso aí você não consegue alterar isso para frente. Aí você tem que solicitar o resgate. Então, se você não sabe ainda, não, acho que isso que eu ia falar agora, eu vou explicar um pouquinho para frente, mas isso que o Márcio quis dizer, ele disse, é muito, muito importante. Você tem que saber muito bem essa diferenciação do VGBL e PGBL, e o fundo, às vezes, né, Márcio, às vezes a pessoa vai postergando o investimento na Previdência, porque às vezes ela não decidiu o fundo ainda. Mas veja que, igual o Márcio está falando, a vantagem, essa exclusivamente do PGBL, nós vamos ver a do VGBL já na sequência, é tão grande que é mais importante você, às vezes, investir em uma previdência, talvez, de renda fixa, bem simples ali, mas já para você aproveitar a vantagem do PGBL. O fundo, nós vamos ver que daqui a pouco você consegue mudar. Mas se você deixar o ano virar, você não consegue aproveitar esse benefício da restituição
deste ano. Aí você deixa de aproveitar, no caso do nosso exemplo aqui, 27,5% de ganho, porque você ficou na dúvida do fundo. Não, se você está na dúvida do fundo, pega um bem conservador, aproveita o benefício. No ano seguinte, você muda o fundo. Nós vamos falar já já, tá? Né, Márcio? Bem interessante, muito bem observado isso aí que você fez, comentou. Márcio, então aqui, ó, eu quero falar do imposto de renda, e já na sequência eu quero falar dos benefícios da Previdência, tá? Tanto para VGBL quanto para PGBL. Então, pessoal, presta bastante atenção nisso aqui, que definir a modalidade do imposto de renda para o perfil é extremamente importante, tá bom? Não pode errar nisso. Se você vai investir a longo prazo é uma modalidade, se você vai investir a curto prazo é outra modalidade. Então, prestem bastante atenção aqui na modalidade do imposto de renda. Isso. Então, a previdência privada, ela é diferente dos outros investimentos, né? Nos outros investimentos, a gente não tem a opção de escolher como você quer que seja a sua tributação pelo imposto de renda. Por exemplo, se você vai investir na renda fixa, a tabela do imposto de renda já está dada, você não consegue alterar aquela tributação. Se você vai investir na renda variável, a modalidade de tributação já está dada, você não tem opção. Aqui na Previdência Privada, você tem a vantagem, nós temos 2 tabelas de imposto de renda na Previdência. Então, de acordo com o seu perfil, você pode escolher o tipo de imposto de renda, melhor você vai aproveitar dessa vantagem. Só que é aquela velha observação, né, Márcio? Se você escolher a modalidade errada, aí possivelmente você vai tomar prejuízo no futuro. Mas não é que a Previdência é ruim. Não, muito pelo contrário. No momento da entrada, você tinha a opção de escolher o que mais combinava com o seu perfil, e isso traria um grande ganho para você. Então, o erro foi na entrada. Então, vamos lá. O que é o imposto de renda na modalidade regressiva, ou imposto de renda do tipo regressivo? Aqui é o que nós chamamos de tributação no tempo. Por que isso? Porque aqui não tem relação com os valores. Nós estamos acostumados, né, imposto de renda, por exemplo, quanto maior nós recebemos de salário ao longo do ano, de aposentadoria, quanto maior o salário, maior o imposto de renda. Aqui, nesse modelo regressivo, não tem relação nenhuma. Aqui, o que importa é o tempo. Então, quanto mais tempo você ficar na Previdência Privada, menor será o seu imposto de renda. E funciona assim, ó. A cada 2 anos, a alíquota do imposto de renda diminui em 5%. Agora, atenção, ela começa com 35%, tá? O que eu estou querendo dizer isso? Se você investir agora e você for solicitar o resgate nos 2 primeiros anos, a alíquota do imposto de renda será de 35%, tá? Independentemente do valor. E aqui, deixa eu deixar bem claro, o imposto de renda regressivo, ele serve tanto para o VGBL quanto para o PGBL. Então, se a sua previdência privada era do tipo VGBL e você escolheu regressivo e resgatou nos 2 primeiros anos, você vai pagar imposto de renda sobre tudo, imposto de renda de 35%. Só que se é VGBL, nós acabamos de ver ali atrás que o VGBL é 35% sobre o ganho, sobre a valorização da sua previdência privada. Se a sua previdência privada é do tipo PGBL regressivo, acabamos de ver que o PGBL é sobre tudo. Então, nos 2 primeiros anos é 35% sobre tudo. E aqui que está o grande erro, né? Porque se você tiver o objetivo de resgatar no curto prazo, você não pode escolher a modalidade do imposto de renda regressivo. Por quê? Porque no curto prazo o imposto de renda é muito alta. Então, aqui é um grande erro. Então, você, nessa hipótese, nós vamos ver na sequência, resgate em curto prazo, você deve escolher o imposto de renda no modelo progressivo. Só que o que acontece? No longo prazo, esse imposto de renda fica muito interessante. Por quê? A cada 2 anos diminui 5%. Então, nos terceiros e 4º anos,
já cai para 30%, e assim sucessivamente, né? Até que vai chegar no 10º ano, após 10 anos, e aí ela vai chegar na menor alíquota do imposto de renda, que vai chegar a quanto? 10%. Por quê? Porque a cada 2 anos veio caindo 5%. Então, depois de 10 anos, quanto que você vai pagar imposto de renda? 10%. Se for do VGBL, 10% sobre o ganho. Se for do PGBL, 10% sobre tudo. Então, olha aqui, Márcio, ó, muitas pessoas têm essa dúvida aqui, ó. Ora, vale a pena eu fazer um PGBL, se eu tenho essa restituição agora, só que lá no futuro eu pago imposto de renda sobre tudo, né? Mas olha, Márcio, nós acabamos de ver que agora, no momento presente, quer dizer, para ser preciso, no ano seguinte, né? Você envia sua declaração do imposto de renda para receber a restituição. Você tem uma restituição de 27,5%. Só que se você vai pagar lá no futuro, por exemplo, depois de 10 anos, 10%. Então, nesse exemplo aqui, ó, que o PGBL foi de R$12.000, você restituiu 3.300 no ano seguinte, né? Quanto que você vai pagar de imposto de renda depois de 10 anos? Vamos imaginar, só a título exemplificativo para ficar fácil, que esses R$12.000 não tenha valorização. Ele continua os R$12.000 depois de 10 anos. Quanto que vai dar o PGBL disso? Ora, 10% de R$12.000 é R$1.200. Então, você está fazendo uma troca. Você está recebendo R$3.300 agora, né, Márcio? Para pagar R$1.200 depois de 10 anos. Esses R$3.300, você poderia investi-lo, né? Agora, às vezes, uma estratégia, né? Só a valorização desses R$3.300 já pagaria o imposto de renda do PGBL. Você quer fazer essa troca comigo, Márcio? Olha, não, eu queria fazer, na verdade, uma observação aqui, nessa parte da alíquota, como eu falei para vocês, que é extremamente importante entender essa alíquota, que ela começa em 35%, né, sobre o valor total investido e vai sendo reduzindo no PGBL. É aí que eu já ouvi muita gente falando que a Previdência era ruim. Ah, porque eu fiz uma Previdência e tomei prejuízo, só dá prejuízo. Não é que dá prejuízo. A pessoa não sabia o que estava fazendo e fez uma previdência errada. Por quê? O PGBL ele é muito bom no regressivo para quem vai investir para 10 anos ou mais. Ele não é uma previdência para quem vai investir para curto prazo. E aí a pessoa vai no banco, o gerente indica, faz uma previdência aqui, é boa e tal. O gerente vai lá e coloca um progressivo. Aí a pessoa precisa sacar o dinheiro daqui a 2 anos. Aí entra na alíquota de 35% ou 30% ali, porque depende se for antes de 2 anos ou depois de 2 anos. Então, por isso que eu digo que é essencial. Se você vai investir, você não sabe se você vai poder deixar o seu dinheiro por 10 anos, porque teoricamente é para uma aposentadoria, para uma tranquilidade no futuro, você não pode entrar no regressivo, porque senão você pode tomar prejuízo. Agora, se você tem certeza, obviamente você vai entrar no regressivo, porque lá na frente o retorno financeiro vai ser muito maior. Agora, não, talvez eu precise desse dinheiro daqui a 2 anos. Então, você vai para um progressivo, porque o progressivo, ele é diferente, não vai ter essa tributação de 35%. É o que o Rondinelli vai falar agora aí. Isso, bem observado, né, Márcio? Aí, a segunda modalidade do imposto de renda, né? Então, veja, né, Márcio? Vamos desmistificar uma questão aqui, ó. Muitas pessoas pensam que a previdência privada tem muito imposto de renda. Não, não é que ela tem muito, isso é um mito. A questão é que a pessoa não soube escolher no momento do investimento, né? Então, a previdência privada, ela tem a vantagem de você poder se adequar à modalidade da tributação de acordo com o seu perfil. Porque nós acabamos de ver o modelo regressivo, e no modelo progressivo, qual que é a característica dela? É a tributação na renda. Aqui não tem relação com o tempo. Aqui a única coisa que importa é a renda, né? Estou fazendo bem passo a passo aqui para deixar bem igualzinho ao de cima para ficar bem visual. Então, como que funciona a tributação do imposto de renda progressivo? É exatamente igual ao imposto de renda da pessoa física. Então, é aquilo ali, ó. Se você vai resgatar a sua previdência no ano de até R$22.000 e você não teve nenhuma outra renda, você vai resgatar a sua previdência
completamente isenta. Pode ser no ano seguinte, não tem imposto de renda nenhum. Se você tem uma renda, por exemplo, ao longo do ano, de 15 mil reais, e aí você vai resgatar a sua previdência, tanto faz VGBL ou PGBL, mas no modelo progressivo de, por exemplo, 7 mil reais, só que você já tem a renda do seu trabalho de 15 mil. 15 mil mais 7 mil dá 22 mil reais. Você continua isento. Então, você tem que saber trabalhar tanto a questão do tempo, qual que é o seu objetivo de tempo com a previdência privada e qual que é o seu objetivo de renda, somando a renda do seu trabalho também. E aqui vale uma observação, né, que o imposto de renda da pessoa física, ela é isento até 22 mil e poucos reais. Mas pelo modelo simplificado da declaração, tem um modelo simplificado e completo, pelo modelo simplificado, quem recebe até 28 mil reais fica isento do imposto de renda. Então, olha só, se você tem uma renda ao longo do ano, do seu trabalho, de 20 mil reais, somando aluguel, somando tudo, você pode resgatar por ano ou receber renda, né, de uma previdência privada, VGBL ou PGBL, de até 8 mil reais por ano, e você não vai pagar nenhum imposto de renda. Então, é muito interessante. Então, as alíquotas vai desde a isenção até 27,5%. Aqui, né, Márcio, só contar aquele caso que nós aproveitamos, aquela promoção que teve, né, para ganhar milhas aéreas. Você lembra daquele caso que nós ganhamos, acho que 100 mil milhas aéreas? A gente nem comentou isso na aula de ontem, né? Porque assim, gente, olha, ano passado o Banco do Brasil fez uma promoção em que, dependendo da quantidade que você aportava na Previdência, você ganharia 100 mil milhas Livelo. Então, a gente ganhou 100 mil milhas Livelo naquele aporte de Previdência, né? Foi fantástico, deu um retorno, eu nem lembro de quantos por cento deu de retorno só aquela Previdência. E nesse caso, ô Rondinelli, como a gente fez, como eu particularmente, eu fiz a Previdência só para ganhar as milhas e depois sacar o dinheiro, eu escolhi a modalidade VGBL progressivo. Por quê? Ao final dos 8 meses de aporte, eu recebia 100 mil milhas, eu parei de aportar e saquei o dinheiro. Foi exatamente o que eu fiz. Então, foi com estratégia. Eu ganhei 100 mil milhas e ainda acho que eu tive em torno de quase R$1.000 de lucro naquela Previdência ainda, durante os 8 meses. Então, foram 40 mil reais que eu aportei, teve mais ou menos 1.000 de lucro e ainda ganhei 100 mil milhas Livelo, que todo mundo sabe que 100 mil milhas Livelo dá cerca de 5 mil reais hoje, se você transferir com 100% de bônus, e aí você vender as milhas, dá aproximadamente 5 mil reais, podendo ser até mais do que 5 mil reais, dependendo da estratégia. Então, foi simplesmente fantástico. Então, Márcio, aí você matou a charada, né? Por quê? Depende da estratégia. Eu, como você, o nosso objetivo era só ganhar as milhas com a Previdência, né? Então, nós esperamos, não me lembro se foi 6 meses, 8 meses, a nossa intenção já era resgatar aquela Previdência, né? Então, o que é que nós fizemos? Fizemos um planejamento tributário. Ora, como nós vamos resgatar em um prazo curto, no mesmo ano, como não vai virar o ano, então a gente descartou o PGBL, a gente resgatou no mesmo ano. Então vamos para o VGBL, né? E aí a segunda questão, imposto de renda progressivo ou regressivo? Ora, como a gente ia resgatar no curto prazo, escolhemos um modelo progressivo. Por quê? O máximo é 27,5%. Como escolhemos VGBL, 27,5% sobre o ganho. Mas a gente não estava interessado no ganho da Previdência, né, Márcio? A gente estava interessado no ganho das milhas, né? Que foi uma hiper mega jogada. Então, nós escolhemos VGBL progressivo. O outro colega nosso, que também fez essa estratégia para ganhar as milhas, só que o objetivo dele já era de mais longo prazo. Então, ele fez essa Previdência, só que depois ele ia levar essa Previdência dele para outra Previdência. Então, como já era de longo prazo, ele escolheu o quê? Modalidade regressiva, porque o objetivo dele era ficar com essa Previdência por mais de 10 anos. E aí, como ele também já ia utilizar essa modalidade para receber a restituição, ele escolheu um PGBL, né, Márcio? Então, olha que interessante. Colega nosso, né, que nós temos a renda praticamente igual, né, mas objetivos diferentes. Eu e você escolhemos VGBL progressivo, o outro colega escolheu PGBL regressivo. Veja que interessante, né, Márcio? E todos nós ganhamos as milhas aéreas, né? Ou seja, foi uma estratégia de curto prazo. Então, assim, previdência privada é para o longo prazo? Sim, é para o longo prazo. Na maioria das vezes
mas não é exclusivamente para o longo prazo, né, Márcio? Com certeza. Inclusive, ele fez para longo prazo, eu acho que você comentou aí, né? Justamente porque ele depois fez uma portabilidade. Então, ele fez uma portabilidade e manteve na Previdência. Lembrando, gente, que a gente pode ter mais de uma Previdência. O ideal, na verdade, é ter mais de uma, né? Eu tenho uma Previdência na Icatu, tenho uma no Banco do Brasil, tenho uma em um outro fundo. O ideal é sempre diversificar. Até na Previdência, com fundos diversos na mesma Previdência, o bom é diversificar a própria Previdência que você faz. Então, estipula um valor por ano, por exemplo, eu vou deixar no máximo 100 mil nessa Previdência. Na hora que terá 100 mil, começa a aportar numa outra, e começa a ter outros fundos de Previdência. Isso é o ideal, sempre diversificar. Isso, exatamente. E uma coisa que as pessoas também confundem aqui, Márcio, eu quero deixar muito claro aqui, ó, é que normalmente as pessoas pensam assim, eu vou investir em uma previdência privada. Então, primeira coisa, nós já vimos que ela é um fundo, né? Mas às vezes a pessoa pensa assim, eu quero um PGBL regressivo. A pessoa pensa que é uma previdência privada específica. Eu quero um PGBL, só que com outro tipo de renda. Pensa que é outro plano, né? Pensa que a rentabilidade do plano é diferente. A pessoa pensa, eu quero um VGBL e eu quero um PGBL. A pessoa pensa que são dois planos diferentes. Isso vai depender, tá? Por quê? Porque como a previdência privada ela é um fundo, imagina um fundo comum de investimento, só que ela tem uma casca, um entorno um pouco diferente. E essa casca, essa roupagem, é você que vai definir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que um mesmo fundo, um fundo previdenciário, ele pode ser PGBL, pode ser do tipo progressivo. Esse mesmo fundo, tá? Esse mesmo fundo, ele pode ser PGBL regressivo. Esse mesmo fundo, ele pode ser, ao invés de ser PGBL, ele pode ser VGBL progressivo e pode ser VGBL regressivo. Então, o que acontece? Você mesmo pode ter esses 4 tipos de previdência, talvez no mesmo fundo, se você quiser. E a rentabilidade desse investimento vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar é somente a tributação lá no resgate, tá? Então, só para deixar claro, né, Márcio? Ontem tinha pessoas perguntando na live, um plano, um PGBL regressivo. Não, o fundo é o mesmo. É você que vai definir, tá? Mas como o Márcio colocou, né, é interessante diversificar também dentre os fundos de previdência, né? Da mesma forma, quando nós vamos investir em ações, por exemplo, qual que é a primeira lição que nós aprendemos, né? A gente tem que diversificar para não concentrar os riscos, né? Então, lá nas ações, o que é a primeira diversificação? A primeira diversificação é para o setor, né? Você vai investir em setor de energia, setor de saneamento, de alimentação, de medicamentos, enfim. Depois, dentro de cada setor, você também vai diversificar dentre empresas diferentes, né? Então, você tem que diversificar pelo setor e pelas empresas. Na previdência privada, de forma semelhante, tá? Por quê? Porque na previdência privada nós temos fundos de renda fixa, temos fundo multimercado e temos fundos de ações. Então, se você, às vezes, investir tudo em fundo de renda fixa, pode ser, não estou dizendo que você deve obrigatoriamente diversificar. Não, vai depender da sua estratégia, tá? Mas é interessante o quê? Você não concentrar em um único fundo. Mas, às vezes, você pode investir em um único fundo. À medida que você já tem um valor grande nesse fundo, o interessante é você diversificar em outro fundo. Por quê, né, Márcio? É interessante, né? Apesar de ser fundo, eu vou falar já na sequência, ter uma equipe profissional para saber onde investir. Ora, mas apesar de ser uma equipe profissional, esse fundo também está sujeito ao mercado, né? Por exemplo, Márcio, o que eu estou querendo dizer com isso? Cara, o que adianta, por exemplo, você comprar uma Ferrari que ela corre a 300 km por hora? Se você estiver na rodovia e tiver um congestionamento, cara, não importa se você está na Ferrari ou se você está num carro básico. O congestionamento é para todos. Você vai sofrer ali, você vai ter que esperar, você vai ter que parar. Então, o que eu quero deixar claro com isso? É que, por mais que seja um fundo de investimento, por exemplo,
tivemos a crise ali no início do ano, devido à pandemia e tal, onde as bolsas do mundo todo despencaram, 50%. Cara, independentemente se você estava investindo nas ações por meio, individualmente ou por meio de um fundo, ali sofreu alguma queda. Então é importante, né, Márcio, deixar isso claro para as pessoas, né? Por isso que é a importância da diversificação. Só que o fundo, ele tem muito mais vantagens de proteger a carteira, né? Mais instrumentos, de forma mais barata. O gestor, ele tem um conhecimento, imagino, né, maior do que o nosso, né? Para fazer essas proteções, do que a gente individualmente fazer a nossa proteção. Não, isso é legal, Rondi, o que você falou aí, porque é o seguinte, com essa situação da Previdência, uma portabilidade, por exemplo, você tem no mercado de ações que você entende que está em alta. Vai subir, vai subir, vai subir. Você pode trocar o seu fundo de previdência privada para um fundo multimercado, onde a preponderância, ou seja, o principal daquele fundo, seja um investimento em ações ou em ativos mais variáveis, né? Ah, pô, subiu bastante, eu quero me proteger um pouquinho, você pode migrar novamente o seu fundo de previdência para um fundo de renda fixa. Entendeu? Então você investe em ações, investe em renda fixa, investe em imóveis, tudo através da Previdência. E a diferença, Rogério, qual a diferença maior disso do que você fazer por conta própria? Primeiro, que você vai estar trabalhando com pessoas que têm capacidade muito maior do que a gente, que vive disso. Segundo, que você não precisa fazer o resgate, pagar imposto de renda, perder parte do lucro para depois reinvestir. Já é de automático, sem perder nada nessa migração de fundo. Então, acaba se tornando muito melhor do que investir num fundo. Primeiro, porque você não tem que fazer esse resgate. Segundo, não tem come-cotas, que eu acho que você vai falar ainda, né? Não tem come-cotas igual fundo. Terceiro, que não tem... Você tem um gestor muito mais qualificado. E quarto, que você ainda tem a restituição do imposto de renda. Então, ela é muito mais vantajosa do que a grande maioria das pessoas imagina. É bem isso que você falou, né, Márcio? Que, infelizmente, até uns 4 anos atrás, aquilo que nós estávamos falando ali no início, né? A Previdência Privada ela sofreu muito, porque como ela era ruim, ela já tinha todos esses benefícios, né? Só que ela era muito ruim realmente até uns 4 anos. Então, a parte ruim anulava os benefícios. Então, a Previdência Privada, ela ficou muito mal falada por muitos anos. E, infelizmente, isso foi se propagando, né? Agora que as pessoas estão se acordando e vendo o potencial que é a Previdência. Tanto é que neste último ano agora inclusive em 2020, a Previdência é um dos investimentos que mais está recebendo recursos. A quantidade de fundos que está abrindo de Previdência privada é uma coisa impressionante, né? Porque o gestor lá, esse profissional, ele já tem um fundo de investimento comum. Só que agora ele consegue replicar praticamente as mesmas estratégias do fundo comum no fundo previdenciário. Só que nós vamos ver agora que o fundo previdenciário tem muitas vantagens que o fundo comum não tem. Então, ele é muito mais interessante do que esse fundo comum. Acho que deu uma pequena travada, Rondinelli. Oi? Voltou. Ah, deu uma travada? Acho que tinha dado uma pequena travada. Aí voltou. Tá. Ô, Márcio, então vamos ver aqui os benefícios válidos, tanto para o VGBL quanto para o PGBL. Porque também é comum as pessoas pensarem que a Previdência Privada é interessante somente para o PGBL, porque tem a restituição do imposto de renda, né? Não. Ô, pessoal, só uma observação, Rondinelli. Oi? Só uma observação, pessoal. Quem for tendo dúvida aí, pode mandar as dúvidas no chat que a gente vai responder aqui, tá bom? Que o Rondinelli vai responder para todo mundo. Então, tá liberado aí, pode mandar as dúvidas aí. Deixa eu até botar uma observação aqui para falar para o pessoal. Tá. Então, Márcio, vamos ver as observações, os benefícios que valem tanto para o VGBL quanto para o PGBL, tá? A vantagem do PGBL é da restituição do imposto de renda. O restante é tudo igual. Olha só, muitas pessoas pensam que previdência privada tem muito imposto de renda, né? Só que nós acabamos de ver ali que não, né? Lá no futuro, ou você pode ser isento do imposto de renda, na modalidade progressiva, ou você pode pagar apenas 10% de imposto de renda na modalidade regressiva. Então, ao contrário do que muitos dizem por aí, o imposto de renda no futuro é bem menor que outras modalidades de investimento. Outra vantagem da previdência privada, agora sobre os fundos de investimentos, é que
não tem o come cotas. O que é isso aqui? Esse come cotas é exclusivo dos fundos de investimentos. Come cotas, na minha opinião, é uma aberração, né? Porque a gente paga imposto de renda quando? Ora, ele é sobre a renda. É quando a gente tem uma renda, quando a gente tem um ganho. Ou seja, no momento do resgate ou do recebimento que a gente paga a renda, né? Paga um imposto de renda. Só que aqui a gente tem essa coisa esdrúxula, que é antecipação do imposto de renda. Então, nos fundos, a cada 6 meses, ocorre uma antecipação do imposto de renda sobre o ganho do fundo naqueles 6 meses. Se naqueles 6 meses o fundo não teve ganho, não tem come cotas. Ou seja, está antecipando o imposto de renda. Só que você não tem que tirar o dinheiro do bolso, não. O próprio fundo, ele vai lá e tira uma parte do fundo para pagar imposto de renda. Por isso que é o nome. Por quê? Porque como eu estou tirando uma parte do fundo, é como se estivesse comendo cotas desse fundo. Isso é antecipação do imposto de renda, nos meses de maio e novembro. Previdência privada não tem isso, não tem come cotas. Então, às vezes, uma coisa que no curto prazo, 1 ano, 2 anos, a diferença é bem pequena, mas no longo prazo, acima de 10 anos, a diferença disso aqui é gigante. Por quê? Imagina você não ficar pagando imposto de renda por 10 anos. Além de você não pagar imposto de renda por 10 anos, esse valor ele continua dentro do fundo e ele continua rendendo para você, né? Então é como se fosse um duplo ganho. Não pagou e ele ainda continua rendendo. No fundo comum tem. Aqui não tem, mas essa maravilha. Outra vantagem da Previdência é a portabilidade. O que é isso? Portabilidade é você sair de uma Previdência A e vai para uma Previdência B sem ter que fazer o resgate. Você simplesmente troca a sua Previdência. Não importa o motivo, você não precisa justificar. É bem tranquilo. Você procura a sua nova Previdência, leva as características da sua Previdência antiga, né, lá para a nova Previdência, e lá a administradora, a seguradora dessa nova Previdência, que vai atrás lá da seguradora antiga para fazer essa portabilidade. Quais são as vantagens da portabilidade? Ora, a primeira grande vantagem é que você, como você não resgatou, você não paga imposto de renda no resgate. Qualquer outro investimento que você tem, que você vai trocar de investimento, você vai pagar imposto de renda. Aqui na portabilidade, não. Você pode trocar de previdência quantas vezes você quiser. É igual o Márcio disse, você às vezes quer passar da renda fixa para renda variável, da renda variável para renda fixa, da renda fixa para o multimercado, ou simplesmente você quer trocar de plano, né? Dentro da mesma classe, dentro de multimercado para outro multimercado, você não vai pagar imposto de renda. Qualquer outro investimento, você vai pagar imposto de renda. Então, isso no longo prazo, cada economia dessa é muito dinheiro. E a outra vantagem da portabilidade, que tinha até dúvida ontem que nós não conseguimos responder. Quando você faz a portabilidade de uma previdência do tipo regressivo, nós acabamos de ver, né? Regressivo. Quanto maior o tempo, menor o imposto de renda. Aqui, da portabilidade, você leva o tempo junto que você tinha. Você não perde, não recomeça a contagem do prazo. Então, se você estava há 6 anos em uma previdência, você vai levar esses 6 anos para a sua nova previdência. Não vai começar do zero. Se fosse o resgate, o que iria acontecer? Por exemplo, o resgate da renda fixa. Primeiro você pagaria imposto de renda no resgate. E depois você reinvestiria esse investimento, né? Começaria de novo a contar o prazo do imposto de renda. Aqui não. Duplo ganho da portabilidade. Outra vantagem. Rodiane, depois de você falar as vantagens, vamos responder algumas perguntas do pessoal aqui, tá? Beleza. Só terminando aqui as vantagens aqui. Outra vantagem é deixa eu até colocar aqui, ó, conversão em renda. Só para ficar na mesma linha de raciocínio. O que é isso? Deixa eu só dar um exemplo aqui para você entender. Imagine que você esteja investindo na renda fixa como a sua previdência complementar. Pode ser renda variável também, tanto faz. Só que aí você está naquela fase de você investir, você não está com o objetivo ainda de receber renda. Não, eu quero apenas acumular nessa fase da vida.
E às vezes você está investindo, então, em títulos que não pagam cupons de juros. Tá? É exatamente essa estratégia, perfeita. Você não recebe renda, você só vai acumulando. Só que o dia que você resolver, não, agora eu não quero mais receber, pagar, agora eu quero receber renda. Nesse caso, o que você teria que fazer? Resgatar os seus investimentos que não pagam renda para você reinvestir em investimentos que pagam renda. Nesse resgate, o que aconteceria? Você pagaria imposto de renda sobre o ganho. Só que assim, ó, eu imagino que vocês não estão tendo a dimensão disso, porque você não deve estar imaginando o valor que você vai ter daqui 20 anos, 30 anos, 10 anos, vai ser um valor muito grande. A valorização em 10 anos, 20 anos, 30 anos é muito grande. E aí você pagar imposto de renda sobre isso lá na frente é muita coisa. Aqui na Previdência Privada, como você vai converter em renda, a própria Previdência Privada não tem imposto de renda. Olha que maravilha. Então, nesse exemplo que eu estava dando, para você passar de títulos sem cupons de juros para cupons de juros, primeiro imposto de renda. E aí depois você iria receber a renda, né, deste investimento com cupons de juros. Segundo imposto de renda, né? Aqui na Previdência Privada, não. Na conversão, você não paga imposto de renda. Você vai pagar imposto de renda somente no recebimento de renda. E aí entra aquele planejamento que nós fizemos. Se essa renda ficar dentro da faixa de isenção, que nós falamos ali em cima, você nunca vai pagar imposto de renda, considerando essa hipótese, tá? A outra vantagem aqui, Márcio, já estou quase finalizando para a gente responder as dúvidas, é no questão ao planejamento sucessório. É hiper, mega, power, plus importante a gente pensar nisso aqui, tá? Planejamento sucessório não é apenas para quem já está na velhice, não. O quanto antes você começar, melhor é. Às vezes você pensa assim, eu não tenho uma pessoa, não tenho um filho que depende de mim, então, se acontecer alguma fatalidade, alguma doença grave, incapacitante, algum acidente, alguma invalidez, olha, eu não tenho filho que depende de mim. Só que o que acontece? Só que às vezes você tem um pai, uma mãe, que lá no futuro pode ser que eles venham depender de você, tá? Saiu uma pesquisa recentemente que somente 1% dos aposentados conseguem manter o padrão de vida depois que passa para a aposentadoria. O restante ou tem que voltar a trabalhar, ou depende de ajuda de familiares, ou depende de caridade. Então, além disso, você tem a sua própria proteção também, né? Lembra que fatalidades, acidentes podem acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. E se você sofrer uma doença incapacitante ou uma invalidez, você precisar de um cuidador, né? Sua família terá condições de pagar por esse cuidador? Se precisar de um cuidador por 24 horas, talvez serão necessários 3 cuidadores 7 dias por semana. Sua família terá condições de pagar por isso? Porque a despesa da família continua, né? Moradia, aluguel, alimentação, tudo. Então, é hiper, mega importante pensar em planejamento sucessório, tá? E a Previdência Privada é o hiper, mega pau instrumento de planejamento sucessório. Ô, Márcio, e aqui só para finalizar, vou falar bem rapidamente, então, as vantagens dos fundos. Vantagens gerais dos fundos. Por quê? Porque a Previdência Privada, né, ela é um fundo de investimento, então ela também, além de ter essas vantagens, ó, do 7.1 até o 7.5, exclusiva da Previdência Privada, do fundo do tipo Previdência Privada, fundo previdenciário. Só que tem as vantagens dos fundos de investimentos comuns também. Quais são essas vantagens? Primeira delas, diversificação, né? Às vezes você vai investir e seus recursos não são suficientes para você diversificar, como nós falamos há pouco tempo. No fundo, como tem os recursos de muitas pessoas, o fundo ele tem a diversificação. Você já ganha ali. Você vai ter uma gestão profissional. O que é isso? É uma equipe profissional que vai decidir onde alocar os seus recursos. Essa equipe que vai decidir o momento certo de entrar nos investimentos, de sair, de fazer o rebalanceamento da sua carteira. Então, você delega, né, essa responsabilidade para uma equipe profissional. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que você vai ganhar qualidade de vida. Por quê?
Imagina você tendo que ficar cuidando da economia. Será que a inflação vai subir, vai cair? Será que a taxa de juros vai subir, vai cair? A moeda, será que a moeda está valorizada, está desvalorizada? Está tendo uma eleição lá, não sei em qual país, que pode interferir aqui no Brasil. Aquela companhia, uma empresa, os projetos. Ou seja, você elimina tudo isso, você vai ganhar muito tempo, né? Né, Márcio? E tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Nós nascemos com um prazo de validade. Então, quanto mais de tempo você economizar, quanto mais de tempo você puder delegar para uma outra pessoa, mais qualidade de vida você tem. Na realidade, você vai viver mais, né? Eu vejo muitas pessoas, não estou criticando não, tá? É questão de gosto. Eu também sou assim, mas é porque eu gosto, né? Tipo assim, a pessoa tem que estudar contabilidade para entender de demonstrações contábeis, dos balanços das companhias. Às vezes começa a entender como que funciona o setor de gás, para você entender ali, para você decidir pelo seu investimento, né? Aqui você delega tudo isso. Beleza? Ô, Márcio, vamos responder as dúvidas, então? Vamos lá. Ó, a primeira dúvida aqui, primeiro teve um comentário aqui, né? O João Dias, show, aprendendo muito com os cursos do Márcio, Bambam. Teve o segundo aqui, ó, interessante como poucas pessoas sabem disso. Eu mesmo só fui me ligar nesses benefícios da Previdência esse ano. Então, isso vale para mim também, gente. O Rodinelli também teve um momento que ele teve o start da Previdência. Há quase 3 anos atrás, que eu fui ter o start. Poxa, eu estou deixando de ter todos esses benefícios da Previdência, de ter restituição do imposto de renda. Foi aí que a gente montou um grupinho, a gente começou a conversar sobre a Previdência, e aí eu escolhi os meus fundos e hoje já invisto na Previdência já aí, há basicamente 3 anos tendo essa restituição. Então isso aí, na verdade, acontece com todo mundo, infelizmente, mas sempre é um momento de mudar, né? O momento que você estuda um pouquinho, abre a mente, conhece, e aí você consegue mudar e passa a aproveitar os benefícios. É aquela vale massa, né, Márcio? Se você quer um futuro diferente, você tem que fazer um presente diferente, né? E para você fazer um presente diferente, você sempre tem que estar antenado e você sempre tem que estar com a mente aberta, né? Porque é comum, como a Previdência Privada sofreu muito no passado, né? As pessoas falarem mal da Previdência Privada e a pessoa pensa que isso é uma verdade absoluta, né? E aí a pessoa não abre a mente, não vai atrás para saber que a Previdência Privada agora é uma nova Previdência Privada, né? E aí a pessoa deixa de aproveitar de ter um grande benefício no futuro. Gostaria de saber sobre o desconto do imposto de renda pessoa física do valor investido, em qual percentual? Ô, Mário, eu não entendi a pergunta, você entendeu? Eu acho que a pessoa está falando do PGBL, né? Se for o que eu estou entendendo, se for do PGBL, é assim, ó, é no máximo 12%. Se você fizer um PGBL de mais de 12% da sua renda bruta anual, você vai perder dinheiro, tá? Por quê? Porque o que você fizer acima de 12% no PGBL, você não vai restituir imposto de renda, e lá no futuro, o imposto de renda no PGBL é sobre tudo, né? Ou seja, então você deixa de restituir agora e paga no futuro. É como se você pagasse imposto de renda 2 vezes. Agora, se você investir exatamente os 12% da sua renda bruta anual, você vai ter o máximo de lucro. Você restitui tudo agora e paga o imposto de renda no futuro, sobretudo, mas o valor máximo permitido ali do benefício, né? Agora, se você fizer um PGBL menos que os 12%, né, Márcio? A gente sabe que cada um tem a sua realidade, tem que se planejar, mas o ideal é que a pessoa conseguisse, né, calcular a renda bruta tributável exatamente dos 12% para fazer. Por quê? Porque se você faz um PGBL de menos de 12%, você não aproveita todo o benefício, né, Márcio? Como, por exemplo, no caso... Ô, Júlio, assim, ó, você imagina só, assim, ó, só em termos numéricos, imagina só que você ganha lá, vamos imaginar que você ganha 5 mil por mês, né? 5 mil por mês, você vai pagar imposto de renda, porque já extrapola a alíquota de isenção. Então, você vai ter uma renda aí anual de 60 mil reais, e vai ter parte dessa renda de 60 mil vai ser uma renda tributável, entendeu? Aliás, toda ela vai ser tributável, né? Então, aliás, depende também de como é o seu salário, mas no geral, regra geral, essa renda toda é tributável. Então, desses 60 mil, você retira uma base, você pode aportar até 12% dessa renda tributável. Na verdade, você pode aportar mais ou menos, a escolha é sua. Só que o ideal para um PGBL é não ultrapassar esses 12%,
Porque a partir dos 12% você perde o melhor benefício do PGBL. Então não tem lógica, não tem porquê você aportar um PGBL regressivo, sendo que se você quiser aportar mais do que isso, você muda, você vai para um VGBL, aí vai depender do que você vai fazer. Mas não há necessidade de aportar mais do que isso. Então, a gente costuma dizer que o ideal, como o Rondinelli falou, é chegar a 12%, porque você aproveita todo o benefício da restituição do imposto de renda, aproveita o máximo. Mas se você aportar menos, você também vai aproveitar a restituição do imposto de renda. Você não vai estar aproveitando o máximo possível desse benefício. Se você quiser ultrapassar os 12%, por exemplo, eu quero investir mais, que eu quero fazer uma previdência para o meu filho, para minha esposa, ou então eu quero continuar investindo na previdência, porque eu quero ter um gestor profissional que cuide, aí o ideal, passou dos 12%, não é ficar no PGBL, é você migrar para um VGBL, porque aí você aproveita o outro benefício lá na frente, que é uma tributação só sobre o lucro. Não é isso, Rondinelli? Exatamente, né? Mais de 12% você migra para o VGBL, e aí você aproveita todas essas vantagens aqui, né, que eu acabei de dizer, porque isso que eu acabei de dizer é tanto VGBL quanto PGBL, né? Então, às vezes, eu quero fazer um planejamento sucessório. Ao invés de você ter que procurar um advogado, ir no cartório, fazer um testamento, né, porque tem custo para isso, você pode fazer um PGBL ou VGBL, e aí você já indica seus beneficiários, né? Às vezes você, por exemplo, para evitar de fazer uma doação em vida, né, Márcio? Imagina você fazer uma doação em vida, cara, pode dar uma confusão na família muito grande. Então você pode fazer simplesmente por meio da previdência privada. É lá que você que vai escolher quem são os seus beneficiários, pode ser os seus herdeiros legais ou não. Às vezes você quer beneficiar uma pessoa que não é da sua família. Mas se você fizer isso em vida, cara, vai dar uma confusão muito grande, né? Às vezes você... tem questão de inventário, tem imposto de TCMD, tem um monte de coisa aí que pode comer o valor que você vai querer fazer essa doação, né? Exatamente, Márcio. Então, não inventário, sem falar o prazo que o dinheiro vai ficar parado, né? Imagina, vai ficar parado ali por 4 anos no inventário. Cara, aconteceu a fatalidade... Tudo é congelado, não adianta você passar a senha do banco para uma pessoa. Cara, aconteceu a fatalidade, é congelada, aquele valor fica preso. Só que a vida das pessoas continua. E aí imagina o sofrimento. Às vezes você é o provedor de renda da família, mas não apenas a fatalidade, né? Às vezes um acidente, né? Uma doença incapacitante, uma aposentadoria por invalidez. O que acontece? Os gastos continuam. A pessoa está ali no momento da dor, sofrendo com o luto, cessou a renda, para de ter renda, só que os gastos com moradia, alimentação, medicamentos, escola, sei lá, continuam todos, só que os gastos vão aumentar mais ainda, porque tem os gastos do inventário. Às vezes você tem os recursos para pagar tudo isso, só que eles estão bloqueados judicialmente lá no inventário. O que vai acontecer? O que acontece muito, as pessoas acabam vendendo o patrimônio a preço de banana, né? Por quê? Porque a pessoa precisa pagar advogado, precisa pagar taxas de cartório, precisa pagar certidões, precisa pagar os emolumentos, né? Até receber tudo isso. O ITCMD, né, Márcio, é um imposto que pode chegar até 8% do valor do seu patrimônio, né? Ou seja, é uma forma de você deteriorar, destruir tudo que você construiu ao longo da sua vida, né? Com a previdência privada, você se livra de tudo isso. A previdência privada não passa pelo inventário, né? Então, o legal da previdência privada é importante isso aí, gente. A questão, quem tem família, quem é provedor, é extremamente importante pensar nisso. Se não é uma reserva de emergência que você tem, a previdência privada, ela ajuda, né? Porque você consegue sacar esse dinheiro muito mais fácil do que sem ser um inventário, principalmente se você definir os seus beneficiários. Então, quem tem família, a gente tem que pensar nisso, porque se acontece uma fatalidade, se você não consegue mais prover a renda, é o que vai salvar a sua família, né? Você não vai deixar uma bomba para sua família cuidar depois, né? Exatamente, Márcio. Se eu faço um imposto de renda completo, eu posso fazer PGBL? Pode. Você pode fazer VGBL e PGBL independente. Agora, se você faz o simplificado, não faz o PGBL, você vai tomar prejuízo. Se você faz o completo, você pode fazer o PGBL? Pode. Prejuízo você não toma. Mas o ideal é você fazer o PGBL para você aproveitar a restituição dos 12%, né? Não, Mário, eu acho que a pessoa confundiu aqui, tá? Se eu faço o imposto de renda completo, eu posso fazer VGBL? Pode, só que você não aproveita o benefício. Olha a segunda parte.
Uma vez que este VGBL é para quem... Não, ele não confundiu, não. Não, se você faz do modelo completo, você faz... Tanto faz. O ideal é 12% PGBL, né? E o VGBL só para extrapolar os 12%. O ideal para quem faz o modelo completo é fazer o PGBL justamente por causa da restituição, né? Não tem muita lógica se fazer o simplificado. Não tem muita lógica. É porque o fundo é o mesmo, né, Márcio? Às vezes ele quer escolher, ele vai investir o fundo A. Mas é você que vai definir se é PGBL ou VGBL, né? Não faz lógica se você faz no completo fazer VGBL. Nessa portabilidade explicada, eu posso mudar também de banco? Claro, você pode mudar tudo. Você pode sair... Márcio, vamos desmistificar mais uma coisa aqui, ó. Previdência privada, ela não é do banco, tá? Previdência privada, ela é da seguradora. O que é que acontece? É que os grandes bancos, cada grande banco tem uma seguradora por trás. E aí, normalmente, o grande banco, ele vai oferecer a previdência privada só da seguradora do próprio banco. Então, na portabilidade, você pode sair do banco A e ir para o banco B. O correto seria sair da seguradora A para a seguradora B, independentemente do banco. Pode sair do banco e para um outro fundo que essa previdência nem está nos bancos, às vezes ela está em alguma corretora, alguma distribuidora, está direto na própria seguradora, bem tranquilo. Ô, Rondinelli, tem mais algumas perguntas aqui que a gente vai responder, eu não sei se você vai dar alguma estratégia, mas você podia falar um pouquinho, só para que a gente já está estourando o tempo aqui, fala um pouquinho do seu método IAP, o método IAP do Rondinelli, gente, que está aqui na descrição do vídeo, para quem tiver interesse depois, é só clicar aqui para quem quiser dar aquele passo a mais na previdência privada, na comunidade dele, tem o método IAP dele aqui, mas fala um pouquinho para o pessoal, só para o pessoal entender o que é esse seu método IAP. Então, deixa eu até abrir a tela aqui, Márcio, ver se eu consigo mostrar para o pessoal, fica mais visual, acho que fica mais fácil. Então, na realidade, né, Márcio, eu acompanho a previdência privada há mais de 10 anos, e eu ficava impressionado com a quantidade de vantagens que ela tinha, e que nenhum outro investimento tinha, mas não valia a pena, né? E aí a coisa começou a evoluir e tal, até que eu percebi, falei, não, as pessoas precisam acordar para a nova realidade da previdência privada. Porque, sinceramente, poucas pessoas ainda acordaram para a nova previdência e estão perdendo muito dinheiro. Na realidade, não é deixando de ganhar. Além de estar deixando de ganhar, está perdendo dinheiro. Porque, por exemplo, essa questão do PGBL aí, cara, se você tem essa vantagem do PGBL, na minha opinião, você está perdendo dinheiro. Você concorda comigo, Márcio? Concordo, com certeza concordo. Então, aí eu resolvi criar um método IAP da Previdência Privada. Por que IAP? Ora, porque a Previdência Privada, nós começamos primeiro com o investimento, né? Então, nós vamos investir, depois nós vamos converter em renda, se quiser, né? Opção, né? E aí, essa conversão em renda, nós vamos receber renda, ou seja, será a nossa aposentadoria. Então, ela serve tanto para ser o seu investimento, serve para a sua aposentadoria e serve para ser o seu planejamento sucessório também. Então, é o método que você vai começar com ele agora, investimento, aposentadoria e planejamento sucessório. É um investimento que você leva para a vida toda. Então, eu criei esse método bem passo a passo, bem detalhado. Eu começo aqui, ó, desde o módulo iniciante. Para quem não sabe praticamente nada, não se preocupa, bem detalhadinho, nesse módulo iniciante são 14 aulas, depois a gente já passa para o módulo intermediário, que já são 15 aulas, depois nós passamos para o módulo avançado, são 13 aulas. Esse módulo avançado aqui, ó, cara, você não vai encontrar as informações que tem aqui em local nenhum. Até no intermediário, já tem muitas informações que você não vai encontrar em local nenhum. Depois nós passamos, Márcio, para o módulo de estratégias. Nós temos aqui, ó, olha só a quantidade de estratégias. Nós estamos com 12 estratégias. Esse módulo de estratégia são 19 aulas. Só para o pessoal ver do poder que nós temos de estratégia. Ó, nós temos estratégia para VGBL, estratégia para PGBL, uma estratégia interessante aqui, ó, de não receber renda. Só quem está no curso para entender isso. Estratégia para resgatar e reinvestir, Márcio. Parece loucura, mas é só quem tem acesso para poder entender isso aí. Assim, ó, pessoal, você tem que entender o seguinte, o Rondinelli, assim como eu, nós somos da área de exatas, né? Geralmente o pessoal da área de exatas gosta de fazer muitos cálculos e encontrando estratégia. Vai fazer experiência tem que encontrar estratégia. O que a maioria dos grandes investidores aí não é.
Então, é interessante porque aqui você vai ver estratégias que eu nunca vi ninguém falando em lugar nenhum, canal nenhum. Então, são estratégias que eu posso dizer até que são exclusivas do seu método, né, Rondinelli? Praticamente exclusivas. Tem coisas aqui, Márcio, que não existe local nenhum. Agora, eu tenho certeza, como nós abrimos o curso agora, uma outra estratégia daqui a pouco vai vazar e tal, começar a ficar sendo conhecida. Hoje em dia está muito fácil propagar e tal, mas até então, cara, não existe, né? Então, estratégia, olha que interessante essa estratégia. Ô, Márcio, eu vou comentar rapidamente aqui, só para o pessoal ter noção do poder da estratégia, mas não executem a estratégia sem ter acesso aos vídeos, tá? A estratégia basicamente é o seguinte: você vai aproveitar o resgate, você vai aproveitar o seu imposto de renda, você vai restituir o seu imposto de renda e vai ficar isento. Olha só a estratégia. Mas ela só é válida para quem tem dependente do imposto de renda, aqueles lá da legislação do imposto de renda. Filhos, pais, avós, companheiro, companheira, e que tem uma renda baixa, tá? O que você vai fazer? Se você pode fazer o PGBL, então você faz o PGBL, só que você não faz no seu nome. Você faz no nome do seu dependente esse PGBL. Vamos pegar aquele exemplo que eu já tinha dado lá, né, Márcio? Renda anual de 100 mil, PGBL de 12 mil. Então você vai fazer agora. Nós estamos em novembro. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo, Márcio. Você pode fazer até o final de dezembro. Você vai pegar esses 12 mil reais, vai fazer um PGBL, não no seu nome, você faz no nome do seu dependente. Se esse dependente não tiver renda, o que vai acontecer? No ano seguinte, qual é a primeira consequência? Ora, ele era seu dependente neste ano no imposto de renda. Então, você declara ele como seu dependente. No ano seguinte, você vai receber R$ 3.300 de restituição, né? O PGBL que nós ensinamos ali. Só que no ano seguinte, o PGBL está no nome do seu dependente. Se esse dependente não tem renda, ele pode solicitar o resgate no ano seguinte. Se ele solicitar o resgate no ano seguinte, qual que é o valor do PGBL? 12 mil reais. 12 mil reais pela alíquota progressiva. Então, você faz um PGBL progressivo. E o que acontece? Ele vai resgatar no ano seguinte esses 12 mil reais isentos. Ou seja, você transformou 12 mil reais em 15.300 reais. Detalhe, não estou falando de rentabilidade da Previdência, não. Aqui é planejamento tributário. Nós estamos utilizando uma estratégia para você restituir o seu imposto de renda e resgatar no ano seguinte. Então, gente, olha só, isso aí é uma estratégia, assim, cara, é fantástica para quem quer uma renda a curto prazo na Previdência, tá? Isso é uma renda a curto prazo, de um ano para o outro é uma renda a curto prazo. Então, imagina só, você não faz Previdência nenhuma, você já quer ter uma rendinha a mais no ano que vem ou no ano seguinte. Olha que estratégia sinistra. Sério mesmo, gente, presta atenção. Vou repetir agora com números. Você não faz o PGBL ou faz um PGBL menor para você e uma parte desse PGBL na modalidade progressiva, porque por causa do imposto de renda, como o Rondinelli explicou. Aí você, em vez de você colocar 12% para você coloca menos. Sei lá, coloca 5% para você e 7% para um dependente seu que não tem renda ou tem uma renda baixa. Você vai colocar, tem a rentabilidade do fundo da Previdência, você vai ter a restituição lá na frente, e aí, no outro ano, ele não será mais seu dependente, porque essa é a estratégia, né? Ele deixa de ser seu dependente, você vai resgatar, você vai ter a restituição do imposto de renda, e ele vai poder resgatar sem pagar nada, porque no modelo progressivo, ele leva em conta a renda que ele tem no ano. E se ele estiver dentro da renda de isenção do imposto de renda e junto com essa parte do PGBL, ou seja, resgata tudo sem precisar pagar a alíquota de imposto de renda e você ficou com toda a restituição de graça. Isso aí pode dar até 27% de lucro, sendo que hoje os investimentos estão dando 2%, 3% de lucro, mais o investimento ainda na Previdência. Isso é uma estratégia. Eu nunca ouvi falar em lugar nenhum que daria para fazer isso. É só por Rondinelli, só para vocês terem uma ideia, o nível de estratégia que ele apresenta. Exatamente. Ô, Márcio, eu quero deixar letras garrafais aqui, tá? Não executem essa estratégia sem ter acesso ao passo a passo do curso. Aqui nós passamos a linha dorsal da estratégia, né? Isso aí é igual mercado de milhas, gente. Assim, ó, vocês têm que entender a base do negócio antes de fazer. Por quê? É igual mercado de milhas. Porque senão você acaba caindo numa furada se não executar direito.
Porque imagina só, o cara entra no mercado de milhas, vê uma promoção de milhas ali, promoção de 50% de desconto na compra de milhas Smiles. Aí de 70 cai para 35. É óbvio que quem entende sabe que R$ 35 é caro. Então ele entende qual é a promoção correta, ele entende qual é a estratégia correta de participar do mercado de milhas. A Previdência é a mesma coisa. Você tem que entender qual é a estratégia correta, tá bom? Onde? E só para o pessoal aqui saber quanto que é o seu treinamento e até quando é esse valor, e vai ter algum bônus, alguma coisa? Márcio, rapidinho aqui, então, só para acabar de falar para o pessoal, né? Então, estamos com 3 estratégias, depois nós passamos para o módulo de fundos. Ó, esse módulo de fundos são 23 aulas para você aprender, analisar, escolher os seus fundos previdenciários. Eu ensino onde você vai buscar na fonte toda a relação de todos os seus fundos previdenciários, onde você vai ver onde os seus fundos previdenciários estão investindo, né? Características importantes aqui, ó, que eu não vejo ninguém falar sobre taxa de juros na conversão, reversão do excedente financeiros e taxa de juros. Aqui está contra o nome, engraçado, tem que corrigir ali. Então, é muito importante ver isso. Os tipos de renda, depois que você passar para a fase de renda, você tem que aprender a analisar isso. Depois nós também temos módulo de planejamento sucessório, 17 aulas de planejamento sucessório com previdência privada. Depois nós temos um módulo de planejamento sucessório, mais 14 aulas, com seguro de vida vitalício e resgatável. É muito interessante isso aqui. É um investimento que você faz uma única vez na vida, fica protegido a vida toda, e você resgata esse investimento se você quiser. Ele é híbrido, ele funciona como um investimento também. Quando você for resgatar, passado o prazo de carência, você resgata ainda, inclusive, com uma rentabilidade acima da inflação. Então, Márcio, esse é o nosso método passo a passo. Veja que só pela estrutura você já evoluiu, porque você começa parte de investimento, parte de estratégias, parte de fundos, parte de aposentadoria, parte de planejamento sucessório. Então, Márcio, nós vamos ter um reajuste do valor do curso, né? Ele está praticamente de graça, ele está por 497, né? Sexta-feira, amanhã, até a meia-noite de amanhã, ele vai passar para 649, R$649, né? Isso, pode parcelar em até 12 vezes também. Mas, sinceramente, está de graça, cara. Só a parte de planejamento estratégico, de planejamento sucessório, deveria valer mais de R$1.000. Só uma coisa, pessoal, que vocês têm que ter em mente, olha só. Hoje o treinamento do Rondinelli, para quem quiser fazer, ele é vitalício. Então, assim, ó, você vai ter acesso a tudo que tem hoje e todas as futuras atualizações que ele fizer. Tudo que ele fizer futuramente, você vai ter acesso a todas as estratégias. Além disso, ele tem um grupo também que é vitalício. Então, aproveitem, porque isso vai mudar. Hoje é vitalício. Aproveitem, e se você não gostar, ainda tem 7 dias de garantia, que você pode cancelar e recuperar todo o dinheiro de volta. Então, aproveitem. Tem mais alguma coisa, Rondinelli? Márcio, bem observado, né? Inclusive, nós fizemos ontem, a pessoa estava tirando dúvida comigo, a pessoa estava em dúvida se ia saber, se conseguia acompanhar, se não sabia. Eu orientei, cara, faz lá, porque assim, ó, eu gravei desde o módulo iniciante, desde o absoluto zero, para que todos tenham condições de acompanhar. E os módulos iniciais são liberados imediatamente. Então, você pode assistir os 3 primeiros módulos aqui, ó, iniciante, intermediário e avançado, nos 7 dias. Se você achar que não é para você, você pode pedir o reembolso, 100% será devolvido, sem problema nenhum. Ô, Márcio, mais uma coisa interessante também aqui. Ô, Márcio, só o material de apoio já vale esse preço. Vou abrir aqui só para o pessoal ver, ó. Em cada módulo, eu tenho um material de apoio para você fazer download, você imprimir se você quiser, cara. Em cada módulo tem um material de apoio. Então, todo o material, igual, por exemplo, eu dei a aula aqui para vocês, está todo digitado, né? Isso está tudo tá tudo em PDF. De todas as aulas, tem todo o material, tá? E aí, as minhas estratégias que você não encontra em lugar nenhum, cara, tá tudo passo a passo. Eu digitei, tá tudo passo a passo. Ô, Rondinelli, tem mais alguma coisa, algum bônus, alguma coisa assim? Márcio, bem lembrado. Nós tivemos um problema ontem na live, né? Então, a gente resolveu expandir um bônus aqui. O que é? Como a gente
não vai trabalhar com Black Friday. Na realidade, nós estamos fazendo a primeira readequação de preço, né, Márcio? Porque mesmo para 649, mesmo esse valor vai continuar de graça, o valor, só que mesmo assim a gente também gostaria de participar da Black. Então, o que nós preparamos? Nós preparamos o seguinte: você entrando no curso, tem todas essas aulas aí, e você chegando aqui embaixo, essa parte em azul, aqui são cursos extras, né, vendidos à parte, para quem interessar, né. Então, um desses cursos aqui, ó, é o gerenciamento de portfólio, é como administrar e gerenciar a sua carteira de investimentos. Então, o que a gente vai fazer? Para quem entrar, como tivemos problema com a live, para quem entrar até amanhã, meia-noite, vai ganhar este curso, tá? Não está abrindo aqui? Para estar abrindo. E o que tem nesse curso de gerenciamento de portfólio, como administrar seus investimentos? Aqui, basicamente, você vai ver os 15 principais erros de todos os investidores. Ô, Márcio, você tá aí ou você caiu? Eu tô aqui. Tá me vendo? Ah, tá aí. É porque não tá abrindo aqui, eu pensei que poderia ter problema com a minha internet. Mas o que você vai ter acesso, então? Aos 15 principais erros de todos os investidores, o que determina o sucesso dos investimentos, como decidir onde investir de acordo com as suas necessidades, de acordo com o cenário econômico, a estrutura completa de uma carteira de investimento. É melhor investir periodicamente ou investir apenas nos meses que acontecem as oportunidades. Como proteger a sua carteira de investimentos com opções, com ouro, com dólar, com caixa, liquidez. O que fazer durante as crises e as estratégias de aportes que eu desenvolvi para você investir durante a crise. As estratégias para você aproveitando as crises e fazendo os seus investimentos. Então só para deixar claro, pessoal, Rondinelli, esse curso aí dentro da sua comunidade é um módulo pago, tá? Que não faz parte do curso de Previdência. Ele custa R$ 199, né? Então, isso. Quem adquirir até amanhã vai ser de graça, vai ganhar isso aí também. Além do curso dele ser bem barato, que é R$ 497 para aprender a investir na Previdência, no próximo ano o cara já recupera 10 vezes mais do que isso numa restituição de imposto de renda, só de um ano para o outro. Além disso, vai ganhar esse gerenciamento de portfólio, que é essencial a pessoa aprender a fazer o gerenciamento, né, dos seus investimentos. É essencial para fazer a coisa certa e ter uma organização. E lembrando, gente, que o treinamento dele está no link da descrição da live aqui, tá? É só clicar no link da descrição da live. Ô, Márcio, esse módulo, cara, na realidade ele é um curso, né? Eu chamo ele de módulo porque ele é um curso, que ele é um módulo pago aqui dentro, né? Então, tipo assim, a pessoa entrou no curso, se quiser ter acesso, paga. Quem entrar no curso até amanhã, tipo assim, ó, se você entrar, não se preocupe, ele vai estar bloqueado, tá? Mas aí no final de semana, eu vou ver todos que entraram até a meia-noite de amanhã, e aí eu vou lá e libero esse módulo, tá? Então não se preocupe, no final de semana eu libero. E esse módulo ele é muito importante, Márcio, porque o que acontece? Às vezes a pessoa investe, tem uma boa rentabilidade, mas se ela não souber administrar a carteira de investimento, o que pode acontecer? Pode acontecer de daqui a pouco ela devolver todo o ganho que ela teve, entendeu? Então é muito importante a gente ter noção da gente balancear a carteira, da gente aprender a proteger a carteira, né? E essa estratégia que eu desenvolvi aqui também, os métodos dos investimentos durante a crise também, eu acho fantástico. Foi a estratégia que eu utilizei agora na crise que nós tivemos, né? É uma pena que não está abrindo aqui, mas senão o pessoal ia ver. Mas pelas aulas dá para ver aqui. Mas não tem problema, Rondinelli. Então, pessoal, é isso. Quem quiser fazer parte, lembra que é vitalício o treinamento dele, o grupo dele é vitalício, isso não vai durar muito tempo, e o valor de 497 vai até sexta-feira, meia-noite, né? Depois vai passar para 649. Então, quem quiser aproveitar, já aproveita. Tem até sexta-feira, meia-noite, acesso vitalício e um preço aí que é praticamente de graça por tudo que aprende. Link está no link da descrição da live aí, beleza? Mais alguma coisa, Rondinelli? Não, acho que seria isso. Não sei se você quer encerrar, se quer responder dúvidas, fica contigo. Ó, Rondinelli, mantém o valor do curso mais o bônus, o valor de ontem. É o mesmo de ontem, é a mesma coisa de ontem. Isso. Exatamente o mesmo de ontem. Ele está fazendo isso justamente porque ontem deu bug lá no
no YouTube, né? O YouTube geral deu um bug, por isso que a gente está refazendo essa live e repetindo o bônus e estendendo. Exatamente. Quer responder mais uma pergunta? Então, olha aí, ó. Estou em dúvida sobre investir no curso de Previdência ou no curso de Tesouro Direto. Vou receber um valor e queria investir os 2 anos para comprar uma casa. Qual curso seria melhor? Nossa, eu não consigo falar o nome dela, Márcio. Francisélia. Pois é, aí é um investimento de curto prazo, 2 anos, né? Olha só, se você faz... Ô, Rondinelli, essa estratégia do VGBL que você ensinou é fantástica para esse tipo de caso. Porque além dela investir no fundo do VGBL, se ela cadastrar um dependente que não tem renda ou que tem baixa renda, ela, além de receber o dinheiro do fundo do investimento, ela vai receber a restituição e vai poder sacar tudo. Essa estratégia que você acabou de ensinar do VGBL é fantástica para isso, para 2 anos. Do PGBL, não, é perfeito. Aí PGBL progressivo. Aí só tem que ver se ela se adequa nessa estratégia, né, Márcio? Ela tem que ver a declaração do imposto de renda no modelo completo e tem também que ter o dependente, né? Às vezes ela não tem nenhum dependente também, né? Aí essa estratégia não vai servir para ela, né? Mas assim, para 2 anos... como você vai utilizar para 2 anos? Olha que engraçado, Márcio. Eu acho que o de Previdência Privada é mais interessante que o do Tesouro Direto, tá? No momento atual que nós estamos, eu acho que o de Previdência Privada é mais interessante. E aí, olha que loucura, né? E todos falam por aí que Previdência Privada é para longo prazo. E eu tenho os 2 cursos. Eu tenho o de Previdência Privada e tenho o de Tesouro Direto. E no momento atual, pelos benefícios, a gente fazendo as estratégias corretas, fazendo planejamento tributário, eu acho que ela vai ter um retorno melhor na Previdência do que no Tesouro, considerando esses 2 anos agora. Então, está explicado aí, né? Que você considera melhor. Pode investir nos dois, 12% em PGBL e outro em PGBL? Pode. O ideal é justamente isso, Júlio. Você pega a sua renda bruta tributável anual. A dificuldade é você encontrar essa renda bruta tributável anual, tá? Inclusive aqui, ó, no módulo... Onde está esse módulo? Acho que é no módulo avançado ali. Porque que acontece? Tem vários tipos de renda, né? Cara, tem renda de tudo que é tipo. A dificuldade é você saber quais rendas somam para você chegar na sua renda bruta tributável anual. Calcular os 12% é simples. Então, ali a gente fala de praticamente todas as rendas, o que entra, o que não entra, para você chegar na sua renda bruta tributável anual. E aí o ideal é você calcular exatamente essa renda, e aí você faz 12% no PGBL, acima disso, VGBL. Veja que pode ser o mesmo fundo ou pode ser fundo diferente. Você pode ter o mesmo fundo VGBL e o mesmo fundo PGBL. Se quiser diversificar, tanto faz, tá? Tenho uma renda bruta tributável superior a 150k. Não possuo beneficiários. Não tenho despesas com plano de saúde. Faço a modalidade simplificada do imposto de renda. Esse está perdendo dinheiro, hein, cara? Esse está perdendo muito dinheiro, muito dinheiro está perdendo. Nossa Senhora. Gente, ó, fala. Quando você entender o dinheiro que você está perdendo na sua vida, você vai chorar. Você vai chorar. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma proposta. Me paga 5 mil reais no curso. Cara, me paga 5 mil reais nesse curso, Thiago. Vai lá ver as nossas estratégias. Cara, você está perdendo muito dinheiro, cara. Muito, muito. Muito dinheiro. Primeiro, gente, simplificada. Nossa. Para essa renda. Thiago, de verdade, olha, esse é um dos piores casos. Acho que é um dos casos que a pessoa está mais perdendo dinheiro por não investir na previdência privada ou não está aproveitando ali a restituição do imposto de renda. Tu vai dar graças a Deus que aprendeu sobre isso. Márcio, deixa eu só até falar, né? Mas isso que está acontecendo com o Thiago, cara, isso acontece com muitas e muitas pessoas, viu, Márcio? Cara, é muito, muito comum isso aí. Ô, Thiago, essa pergunta sua foi muito importante, porque eu quero até esclarecer um detalhe interessante, que é assim, ó, normalmente as pessoas querem uma coisa mais prática, né? O VGBL, olha que interessante, né? Como que funciona na prática? A gente tem que fazer o PGBL até o final do ano. Só que a declaração do imposto de renda é no ano seguinte, né? Só que, às vezes, você não sabe no ano seguinte se a sua declaração vai ser no modelo completo ou vai ser no modelo simplificado. Normalmente, nós buscamos essa informação da nossa memória, como foi a nossa última declaração do imposto de renda.
Só que o que acontece? Se na sua última declaração do imposto de renda você não fez o PGBL, pode ser que a simplificada ficou mais interessante para você. Só que não é o modo correto. O modo correto é a gente simular, antecipar essa decisão. Deixa eu dar um exemplo. Tem um aluno nosso lá que ele tem uma renda aproximada de 60 mil reais por ano, e lá dava para ele, quando fazia a simulação, que o modelo simplificado era o mais interessante. Tiago, presta atenção, a renda dele era mais ou menos 60 mil reais, tá? Era mais interessante o modelo simplificado, porque ele entrava nessas características que você está dizendo aí. E aí, depois que ele aprendeu as nossas estratégias lá, eu tenho uma aula ali, Márcio, exatamente isso, direto no aplicativo da Receita Federal, eu ensino como que você simula para você saber se vale a pena o VGBL ou o PGBL antecipado. Mas depois que ele assistiu essa aula, ele fez o PGBL de restituição por ano, deu R$ 628, alguma coisa assim. Por ano, 628, com uma renda de 60 mil reais. Com essa renda sua, cara, essa restituição é gigante. E aí, valeu, Márcio, obrigado aí, aluno nosso lá. E aí, Márcio, o que é o interessante? O que eu costumo dizer? Se a pessoa tem uma renda anual de até 45 mil reais, dificilmente vai dar PGBL para essa pessoa. Geralmente vai ser VGBL, tá? Para quem tem uma renda acima de 60 mil reais, geralmente é PGBL, o modelo completo, né? Acho que eu falei invertido, né? Então, até 45 mil reais, modelo simplificado, que aí dá o VGBL. Não é regra não é 100% exato, mas regra geral é isso. Uma renda anual acima de 60 mil reais, não é regra, mas vai dar o quê? Declaração completa. E aí dá o PGBL. Aí toma cuidado, Thiago. Só que a gente fica num limbo, nessa faixa de 45 mil a 60 mil reais. Aqui vai depender das características individuais de cada um. E aí, lá no nosso curso, tem uma aula passo a passo para definir se vale a pena você fazer o PGBL para você mudar o seu tipo de declaração do imposto de renda. A gente inverte o processo. Ao invés de ser o seu tipo de declaração que define se é VGBL ou PGBL, vai ser o seu PGBL que vai definir o tipo de declaração. A gente inverte, tá? Ô, Márcio, cara, eu não fiz a conta de cabeça, mas você deve ter feito. Eu acho que o Márcio é nosso aluno lá, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, Márcio? É no mínimo 4 mil reais por ano. Cara, compra 2 vezes. Cara, ele tem que comprar 10 vezes esse curso. Ô, Thiago, Neto. Sou empresário, microempresa. Faz sentido para mim o curso? Cara, faz demais, porque aquilo que nós falamos ali, de todas aquelas vantagens do... Mário, você consegue compartilhar aí? Todas aquelas vantagens do VGBL, eu acho que você está querendo dizer, né, Neto, que você não tem renda bruta tributado para você fazer o PGBL. Eu entendi sua pergunta nesse sentido, tá? Cara, mas olha só, imposto de renda no futuro é menor, não tem come cotas. Portabilidade. Então você não paga, não sei se você pegou a live inteira, né? Ai, o que deu aqui? Só um pouco o telefone tá tocando. Desliguei. Então, Neto, olha só, o imposto de renda no futuro é menor. Não tem come cotas, que é antecipação do imposto de renda. Você pode trocar de previdência quantas vezes você quiser, que você não vai pagar imposto de renda. Na conversão em renda, se você não resgatar, depende das suas estratégias, não tem imposto de renda. Temos as vantagens do planejamento sucessório. As vantagens gerais dos fundos, diversificação, gestão profissional, economia de tempo. Isso tudo aqui, ó, se aplica tanto para o VGBL quanto para o PGBL. Então, se o seu caso aí, você não pode fazer o PGBL, olha o quanto de vantagem você está aproveitando. Ô, Márcio, lá tem uma estratégia, cara. A gente tem estratégia, a gente não comentou hoje, né? Mas lá tem uma estratégia lá para ganhar milhas aéreas com a Previdência Privada, né? Tem tudo isso ainda aí. Ô, Rodinelli, ó, infelizmente a gente vai ter que finalizar agora, porque já está quase dando o nosso horário de trabalho também, né? E a gente tem que se preparar para ir para o nosso trabalho, né? Mas, pessoal, desculpa aí se não deu para responder todo mundo, agradeço demais aí a presença de todos, do Rodinelli, e já sabe, né? Quem quiser participar da comunidade dele e aproveitar enquanto é vitalício, aproveite lá, tá no link da descrição da live aqui, ó. Só clicar aqui no botãozinho, e aí você vai abrir o site, clica aqui e adquire.
tá 497, pode parcelar em até 12 vezes e ainda é vitalício o treinamento e o grupo dele. Beleza, Rondinelli? Beleza, show de braço, show de bola. Ô, Márcio, aquelas dúvidas de ontem, o que eu vou fazer, tá? Depois eu vou gravar uma live respondendo todas aquelas dúvidas, tá? Não sei se eu gravo uma aula inteira, só para deixar para o pessoal ciente, né? Eles não vão ficar sem resposta, tá? Não, beleza, depois a gente publica aí. Então tá bom, gente, um abraço para todo mundo e um bom dia, Rondinelli. Beleza, bom dia, Márcio, bom dia a todos aí. Desculpa o transtorno de ontem, do final da live aí. Valeu.